Boa tarde pessoal, me chamo Luciano, vou apresentar aqui o artigo, né, que eu fiquei com a responsabilidade de apresentar os principais temas atrelados à nossa disciplina. A disciplina de tópicos especiais em Física 1, né, professor Gilvan e eu, né, Luciano. Então, temos aqui botei aqui, né, o título do trabalho e onde ele foi publicado, né. Então, ele foi publicado no Jornal de Magnetismo e Materiais Magnéticos, né? E o título do trabalho é Procura de magnetismo no grafeno tetragonal dopado com átomos de metais de transição, uma abordagem DFT. Eu trouxe aqui, né, uma imagem do grafeno, o grafeno padrão, né? Ele tem uma simetria hexagonal, podemos ver aqui, né, que ele tem uma ligação entre 6 carbonos, 6 átomos de carbono, e o tetragonal, né, como o nome próprio diz, né, ele tem uma ligação de uma simetria com 8 carbonos, 8 átomos de carbono. Então, o objetivo geral desse trabalho é estudar as propriedades eletrônicas e magnéticas de um novo alótropo de grafeno, né? Que é esse que eu acabei de falar, que é o que tem a simetria tetragonal. O trabalho ele chama esse grafeno de TG, né? Eu imagino que seja tetragonal grafeno, né? O T seja de tetragonal. É falado também no próprio artigo que o grafeno tetragonal puro ele não é magnético. E como sabemos, né, como se sabe, uma forma de trabalhar com essa coisa de um material não magnético é você introduzindo o que a gente chama de dopagem, né, de algum outro átomo. E esses átomos, né, são chamados de metais de transição. No trabalho já foi estudada a possibilidade de átomos e 4 deles foram, como posso dizer, promissores, né? Então eles basicamente mostram os resultados para esses 4 átomos. Então seria um objetivo específico desse trabalho, né? Que é justamente analisar essas propriedades magnéticas e eletrônicas do grafeno tetragonal dopado com esses 4 átomos de metais de transição, que é o SC, que é o escândio, o V, que é vanádio, eu não conhecia isso, sei lá, nunca ouvi falar. O CR, que é o cromo, e o MN, que é o manganês. O MN, que é o manganês. Nas citações do próprio artigo, né, ele fala aqui que, diferente do grafeno, né, o comum, o grafeno tetragonal possui um intervalo de banda entre 0,4 e 1,01 elétron-volt, né, que o grafeno ele tem band gap nulo, né, já o tetragonal apresenta esse gap essa gap de entre 0,4 e 1,01 elétron-volt. E sobre a otimização, né, todos os cálculos foram efetuados, né, no âmbito do DFT, utilizando a aproximação de gradiente generalizado de GA, de acordo com a parametrização PBE. Esse PBE eu vi que é um funcional de troca e correlação, e tudo isso implementado no código Siesta, né? Bom, todas as estruturas dopadas são otimizadas através da minimização das forças em cada átomo abaixo de 0,02 elétron-volts por Angstrom. Então, este aqui, né, esse 0,02, ele seria o nosso limite superior, né? Então, a gente teria que encontrar um valor igual ou abaixo disso para que a nossa otimização ela seja satisfatória, né? Então é isso. E o nosso
E os critérios de convergência para a energia do campo autoconsistente é fixado em 10 a menos 5 eletronvolts. Todos os sistemas são simulados com um vácuo de 15 angstrom perpendicular à superfície, para evitar as interações artificiais entre as imagens, né? É como o professor falou na última aula, como o grafeno tetragonal ele é em 2 dimensões, o que seria o eixo Z, né? Por assim dizer, vamos supor que isso seja o grafeno ele está no XY, o nosso eixo Z, que é a altura, a gente coloca uma distância de 15 angstrom, que é uma distância que não vai haver uma interação do nosso grafeno com a imagem dele, né? Neste trabalho estudam os principalmente os efeitos do átomo de metal de transição, nas propriedades eletrônicas e magnéticas do grafeno tetragonal, né? Durante esse estudo foram observados que todos os átomos, como eu falei, né, todos os átomos de transição, eles estudaram todos os átomos de transição, mas apenas 4 deles contribuíram, né, teve resultados satisfatórios para um momento magnético, né, líquido no sistema. Então, curiosamente, todos eles se encontram ordenados ferromagneticamente. Esses 4 elementos dopantes são já falei, né, o escândio, o vândio, o crômio e o manganês. Aí nessa figura, né, nós temos como está aqui na legenda, né, a vista superior aqui, a vista lateral pro grafeno ele puro, né, ele sem a dopagem, e no C e no D nós temos ele dopado, né, onde o C, né, é a vista superior do nosso grafeno dopado e o D é a nossa vista lateral, né? E aqui no deles colocaram justamente o manganês, porque foi o que surgiu um resultado diferente dos outros, que houve um deslocamento no que a gente chamou de eixo Z anteriormente, né? Então, imaginando que o grafeno esteja no XY, o manganês ele deu uma subida, né? De 1,37 angstrom, que é considerado um deslocamento bastante significativo. Cada átomo dopante está ligado a 3 dos seus vizinhos mais próximos, e após o relaxamento, o comprimento médio da ligação para cada um deles, né, para o SC, para o V, para o CR e para o MN, é obtido respectivamente como 1,92, 1,79, 1,78 e 1,88, né, respectivamente. No entanto, para a estrutura pura, este valor é de 1,46, então deu um aumento aí, né, nessa distância média das ligações. Então, após a dopagem, para cada caso, o comprimento da ligação aumenta. Isso pode ser explicado com a ajuda da diferença de eletronegatividade. Então, nós temos aqui agora a energia de... Lá na tradução, né, fica a energia de formação de defeito, que eu chamei de energia de deformação. Essa energia de deformação é estimada pela seguinte relação, né? Então temos aqui essa relação onde, calma aí, aqui, né, temos essa relação onde EDF é a energia de deformação, ED é a energia da estrutura dopada, né? Então seria a nossa estrutura depois que a gente troca ali os átomos, bota o átomo que a gente quer dopar a estrutura como um todo. A energia, o ERP é a energia total de um único átomo que foi substituído, ou seja, aqui é o nosso energia total de um único átomo de carbono, que ele foi substituído por, sei lá, por um SC. E EPR, que é a energia total da estrutura pura, que é a energia total da estrutura antes de ser dopada. E doped, né, que está aqui, doped é a energia total de um único átomo que foi dopado. Então é a energia total de, por exemplo, o SC. E aqui nós temos no quadro 1, né, que é a tabela 1, esses valores para as energias de deformação. Então nós temos que para SC, né, houve
pro CR, na verdade, a maior energia, e pro V é a menor energia de deformação. Agora vendo aqui o P2, que é a densidade parcial de estados para cada estrutura que foi dopada, né? Então, nós podemos ver que a partir desses gráficos, todas as estruturas elas são de natureza metálica, tendo em vista que elas são não nulas no nível de Fermi. E lá no artigo também, né, é falado que a partir dessa figura é possível observar que à medida que o número de elétrons na camada de valência aumenta, o momento magnético aumenta também, né? Ele cita ali que o aumento de número de elétrons, tanto na camada de valência quanto na de elétrons, né? E é falado também que os dielétrons dos átomos de transição são os principais responsáveis pela indução da ordem ferromagnética neste sistema desordenado. Aí aqui agora nós temos uma figura que mostra o momento magnético para cada sistema, né? Então temos ali que para o manganês ele tem um maior momento magnético, e basicamente essa figura ela tá aí para mostrar isso. E então, né, eles montam esse outro gráfico, né, para mostrar, compreender, né, eles falam que é para compreender melhor a ordem magnética nesses sistemas dopados. Eles fazem essa diferença do DOS, dos spin up com os spin down. E bom, aqui nós temos o gráfico da densidade de carga para os átomos de SC e V, né, dopados com o grafeno tetragonal. Então aqui podemos ver, né, o gráfico, e essa legenda aqui eu não entendi muito bem, então fica aí para aula, né, a gente dá uma olhada com o professor. E aqui em seguida temos os mesmos gráficos, só que para agora os átomos CR e MN. O MN é bem mais diferente dos outros, né? O que é de se esperar, tendo em vista que para o MN houve aquele deslocamento, né, para o eixo Z, né, fora do plano no caso. Então eu imaginaria que ficasse algo diferente, bem diferente dos outros, né? E em conclusão, né, nós temos aqui temos que trouxe alguns pontos aqui que eles apresentam na conclusão, né, não todos, mas alguns, é que o sistema dopado com o manganês, né, possui o maior momento magnético, que é de 2,82, e a análise do momento magnético mostra que com o aumento de número de elétrons no orbital de valência e no de elétrons, o momento magnético também aumenta. Também tem outros pontos aqui, que é o sistema dopado com o SC tem o maior e o sistema dopado com CR tem o menor grau de polarização de spin, respectivamente, né? O SC tem o maior e o CR tem o menor grau de polarização. E também, né, como eu citei há poucos instantes, que para a dopagem com manganês, a planaridade de toda a estrutura se rompe. Então, ela deixa de ser plana e ela atinge ali, né, consideravelmente a terceira dimensão, né? E é isso. Então, temos aqui agora a referência, né? A referência é o próprio artigo. Então, é isso. Só tem uma referência e valeu.